Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Raul Pereira e estou aqui para o terceiro episódio da série Apocalipse que estamos agora a fazer para trazer então para vocês esta ajuda, este auxílio para entender as Escrituras que Deus nos deixou através da Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje vamos então para o terceiro episódio desta série. E antes de mais, quero convidar para você, se ainda não é subscritor do nosso canal, subscrever e também deixar o seu like para podermos estar a ganhar forma como canal também. E no final, se gostar do vídeo, quiser partilhar com alguém para edificar a vida de outras pessoas que você sabe também que têm dúvidas e querem aprender mais sobre esta revelação de Jesus Cristo na palavra de Deus através do livro Apocalipse. E então vamos lá, terceiro episódio, mas antes vamos só fazer aqui um resumo do que falámos anteriormente. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, no primeiro episódio nós falámos sobre a revelação e no segundo vídeo eu dei um pequeno testemunho acerca daquilo que foi a minha experiência com este ganhar de entendimento e compreensão acerca deste livro, às vezes um pouco complicado, não é? Um bicho de sete cabeças é a besta que faz confusão na nossa mente, aquelas sete cabeças, os chifres, e no fundo é um bocadinho isso que confunde o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus. Mas nós falamos então sobre revelação. Revelação é o nome Apocalipse, que significa literalmente revelação, e nós aprendemos no primeiro episódio que a revelação ela é de Jesus Cristo para a sua igreja e que a igreja não deve temer aquilo que está a acontecer, porque Jesus está a revelar à igreja para que a igreja esteja firme e convicta na sua fé e na palavra do seu mestre. Depois, no segundo episódio, então, eu partilhei ali uma experiência que eu tive ao longo dos anos e também que eu aguardei um pouco para que eu pudesse ter essa compreensão acerca desta revelação de Jesus à Igreja. E eu partilhei convosco a minha oração. E eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Deus, olha, eu não entendo o que está aqui escrito, mas eu sei que é a tua palavra e portanto eu quero aguardar o tempo certo para que tu me possas fazer entender então as escrituras que tu trouxeste para a igreja. E portanto, nessa sequência, eu quero trazer agora algo mais para nós começarmos aqui a adicionar cada vez mais informação para nós irmos então compreendendo. O objetivo destes vídeos é simples, é trazer um pouco da minha experiência e daquilo que o Senhor foi revelando ao meu coração através do estudo, através da dedicação e do meu compromisso também de buscar a palavra e o meu interesse de querer aprofundar a palavra, e então o Senhor foi começando a revelar e abrir os meus olhos para compreender aquilo que está nas Escrituras. E então, ao trazermos esta sequência de mensagens, a intenção é partilhar convosco essas compreensões, essas percepções também que Deus foi trazendo à minha vida acerca das Escrituras e, portanto, para também facilitar a sua compreensão, porque normalmente aquilo que eu mais me apercebo é que as pessoas querem tanto compreender a palavra de Apocalipse, não é? Da revelação, que as pessoas acabam por ficar mais confusas do que esclarecidas. E então os meus vídeos são no sentido de trazer alguma clareza antes de você começar a aprofundar realmente a palavra de Deus nesse campo específico de Apocalipse. E portanto, assim como você tem medos, tem questões, dúvidas e como é aparentemente confuso, nós ficamos tão confusos e acabamos por não nos debruçar para compreender as Escrituras. Então, o motivo de eu estar a partilhar consigo esta série de episódios sobre Apocalipse é precisamente para trazer essa paz ao seu coração e também abrir aqui o seu entendimento com algumas questões fundamentais antes de você querer compreender totalmente o que está lá escrito.
E este terceiro episódio é para que nós possamos ter então mais uma percepção, e eu quero trazer aqui a noção de que isto é como se fosse uma casa em construção, em que nós vamos colocando aqui uma parede, depois vamos colocando uma outra divisão na casa, e nós vamos colocando aqui tijolo a tijolo para nos trazer bases para podermos compreender então de forma mais pacífica e mais tranquila e convicta a palavra de Deus. E portanto, este terceiro episódio é focado na palavra de Deus. Então, veja, não é possível compreender Apocalipse sem ter uma compreensão da palavra de Deus, de forma geral. Em 2 Timóteo 3,16 diz algo extremamente importante, que é um princípio para nós termos como base de estudo para a palavra. Diz que toda a palavra de Deus é inspirada para ensino, para correção e para crescimento e aperfeiçoamento. E portanto, partindo desse princípio, nós precisamos de compreender de que tudo o que está na palavra de Deus é inspiração divina e ela é para trazer clareza e para trazer ensinamento. Então, como vamos entender Apocalipse sem compreender as restantes escrituras? Não vai ser possível. Então, é preciso compreender bem isto. Para compreender bem Apocalipse e começar a ter alguma percepção e algum aprofundamento, vai ser necessário conhecer Novo Testamento, vai ser necessário conhecer Antigo Testamento, ok? Muitas das visões que você vê em Apocalipse, por exemplo, a besta, ela é um paralelo com as profecias de Daniel, onde aparecem lá, onde ele vê aquelas bestas, não é? E por fim aparece uma besta diferente das outras. Então, essa visão, por exemplo, de Daniel tem um paralelo com a visão que está em Apocalipse. Obviamente vão ter ali diferenças, mas também tem ali diferentes tempos da história onde eles estão a ver a mesma visão. E portanto, esse é um exemplo. Nós temos, por exemplo, Ezequiel, que nós vemos a visão que ele tem dos 4 seres viventes. Nós vamos depois a Apocalipse e vemos também lá os 4 seres viventes, ou seja, há ali também um paralelo. Nós vemos também, por exemplo, quando em Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, ou seja, está-nos a remeter para Gênesis, ok? Onde nós vemos ali a serpente, então, a serpente a ser usada por Satanás para se materializar e induzir aquele casal, Adão e Eva, ao pecado. Então, em Apocalipse, nós vemos ali um símbolo que diz que é o dragão, que é um símbolo de Satanás, e diz a antiga serpente, ou seja, no início era uma serpente e depois nós ali em Apocalipse vemos como que uma mutação, um crescimento e um desenvolvimento que se torna então um dragão. Por isso é que diz que aquele dragão é a antiga serpente, ou seja, no início a figura era da serpente, mais lá para a frente, não é? Em Apocalipse, a revelação indica-nos então ali uma mutação, um crescimento, um desenvolvimento dessa figura e que simboliza Satanás, ok? Pronto, então eu estou a usar estes 3 exemplos aqui para nos dizer que sem conhecermos as Escrituras, por exemplo, nas Bíblias de estudo nós temos referências cruzadas que são extremamente importantes para nós irmos percebendo ali diferentes textos em diferentes ocasiões que falam do mesmo assunto e portanto é necessário, é fundamental estudar a palavra, conhecer os profetas, conhecer as mensagens, as figuras que Jesus usa acerca do fim dos tempos, a mensagem da pregação do reino dos céus. Portanto, é necessário conteúdo para se compreender Apocalipse. Então, este vídeo de hoje, no fundo, é para nos incentivar ao estudo e ao aprofundamento da palavra e também para nos trazer aqui uma percepção de que
Para se compreender Apocalipse é uma, digamos assim, é uma jornada de conhecimento amplo das Escrituras, porque não vamos conseguir conhecer Apocalipse isolado do restante das Escrituras, porque há quase que um ditado, não é? Um princípio da hermenêutica que eu acho que é extremamente importante e ele é bom, produtivo, que é que as escrituras interpretam-se elas próprias, ou seja, quando nas escrituras nós estamos a ver ali, por exemplo, uma figura de linguagem, existem outros textos ao qual ele se refere. Então, é importante nós lermos as escrituras e, por exemplo, em Apocalipse nós temos lá coisas que são bastante claras. Por exemplo, quando João, logo no capítulo 1, ele recebe aquela revelação, ele começa a ter aquela visão do homem com as vestes brancas, e ele começa a receber a mensagem às igrejas, ele vê ali uma série de coisas, os candelabros, vê as 7 estrelas na mão de Jesus, mas depois também, se você for lá e reparar, há uma explicação para o que é os candelabros, para o que é as 7 estrelas. Então, ao mesmo tempo que parece uma coisa confusa, na verdade também tem coisas lá que vão tornar tudo muito claro. Ou seja, as 7 estrelas que estão na mão de Jesus, não é? Estou a usar este exemplo, as 7 estrelas que estão na mão de Jesus, esclarece por baixo e diz que aquilo são os anjos das igrejas. Por exemplo, quando se refere à besta, lá numa das cabeças tem vários cornos, não é? Vários chifres. E depois também especifica e diz que aqueles chifres são raiz. Então, ao mesmo tempo que parece uma coisa confusa, também temos lá esclarecimentos que nos vão dar compreensão do que é aquilo. Então, o desafio de hoje deste vídeo é para nos trazer a percepção de que não é possível compreender e aprofundar Apocalipse sem ter conhecimento e bases bíblicas boas para nos poder ajudar a entender os símbolos que estão ali e as figuras também, as visões que estão descritas então no livro. E mais uma vez eu quero trazer este alerta, esta dica importante que é estude a palavra, aprofunde as escrituras, leia, medite, busque a Deus, peça a Deus para lhe revelar a palavra, e essa vai ser com certeza a melhor fonte de informação que você vai ter, e perceber também que o entendimento, a compreensão, o conhecimento não é algo que vem num estalar de dedos. É algo progressivo que vai acontecendo, que vai sendo necessário da nossa parte o compromisso de buscar, de meditar, de nos debruçar sobre aqueles assuntos, estudar e principalmente pedir que o Espírito Santo nos traga clareza e revelação daquilo que ele escreveu, e então eu tenho a certeza que o nosso entendimento vai abrir para as Escrituras e começarmos a compreender que as coisas que falam em Apocalipse também estão nos livros do Antigo Testamento, as coisas que estão em Apocalipse também, os apóstolos também falam delas. Então, no fundo, é um livro maravilhoso que está repleto de símbolos e profecias que estão explícitos e implícitos também em todas as Escrituras, e, portanto, não esquecendo aquilo que lemos em 2 Timóteo 3,16, que todas as escrituras são inspiradas e divinamente inspiradas para nos trazer ensino, correção, compreensão e crescimento. Por isso, estude, medite na palavra, busque por si próprio. Muitas vezes eu vou estar aqui a falar de textos e de livros, por exemplo, eu falei de Daniel e Ezequiel, mas quem vai ter que ler vai ser você. Eu não vou ler por si. Então, você precisa de buscar o conhecimento, entende? Você tem que ir a esgravatar a terra. O que é que Jesus usa um exemplo muito interessante, que eu quero trazer essa ideia aqui para este momento específico, que é o homem sábio que edifica a casa sobre a rocha. E ele mostra ali um pormenor, que é, ele cavou bem fundo, ou seja, ele foi lá, começou a cavar, até achar a rocha. Então, no fundo, a nossa procura, a nossa busca por Deus deve ter esse sentido, que é de buscar a rocha. Então, esse trabalho eu não posso fazer por si.
mas este vídeo também é para o incentivar a você buscar essa revelação, essa compreensão na palavra, e o Espírito Santo vai conduzi-lo nessa etapa maravilhosa de ouvir, compreender, assimilar e nunca esquecendo, extremamente importante, que é um processo. Tá bom? É um processo, portanto fique calmo, não queira ser precipitado em entender e começar a buscar, como eu falei no episódio anterior, querer buscar entendimento de uma coisa que você ainda nem tem capacitação para entender. E às vezes nós entramos em embrulhadas teológicas sem conhecer profundamente as Escrituras ou sem conhecer minimamente as Escrituras, os profetas, o Antigo Testamento, os símbolos do Antigo Testamento, o cumprimento no Novo Testamento. Então, como nós não conhecemos, partimos já para uma fase final de compreensão e depois, por o facto de não conhecermos, não temos como discernir aquilo que nós próprios achamos que acreditamos. Então, fica esse conselho também. Não se esqueça, se gostou do vídeo, deixe o seu like, subscreva e também partilhe com outras pessoas para trazer esta compreensão e informação também importante para compreendermos Apocalipse. Até ao próximo episódio.